Você sabe que houve um missionário tremendo em Birmania, que hoje em dia é chamado Myanmar. Na verdade, era o primeiro missionário americano no exterior, 1800. O nome desse homem é Adoniram Judson. Ele era filho de um pastor e ele foi para Nova York tentando a vida de teatro com um amigo chamado Jacob Eames. Jacob Eames levou ele longe dos caminhos do Senhor. Ele se desviou e ele queria aparecer no teatro e tornar um ator. Após de um ano todo quebrado, sem dinheiro, ele estava voltando para casa. Quando ele voltava para casa, ele parou numa pensão, né, um albergue, e ele entrou lá e falou: vocês têm uma cama para mim? Eu estou morto de cansaço, estou no meio do caminho, estou voltando para a casa do meu pai. Falou: olha, nós temos uma cama, mas só tem um detalhe, é do lado de um quarto onde um menino está bem doente. Ah, não tem problema, eu posso ir lá. Aquela noite ele estava dormindo e ele ouviu do outro lado da parede, ouviu pai chorando, mãe chorando, um pai agonizando. Ele viu uma pessoa supostamente bem doente tossendo a noite toda. Quando ele acordou de manhã, Adoniram saiu de lá. Ele falou: está meio pesado aqui. Falou lá no balcão pagando a conta: por que está tão pesado aqui? Ah, lembra daquele menino do lado? Ele faleceu durante a noite. Faleceu? Cara, que droga. Ele falou: e qual era o nome dele? Deixa-me ver. Ele olhou o livro e falou: o nome dele era Jacob Eames. Adoniram Judson, já desviado de Deus, ele começou a chorar. Ele saiu de lá e falou: meu melhor amigo morreu. Ah, é surreal, eu não acredito. E sabe o que ele fez naquela hora? Deus, eu vou dedicar o resto da minha vida. Eu vou dedicar meus dias. Eu vou dedicar tudo que eu tenho para esforçar para a salvação do povo. Porque meu amigo morreu e eu não sei onde ele está. Ele não estava nada bem quando eu vi ele a última vez em Nova York. E Jacob, cara, não acredita, Deus, Jacob. Ele voltou para casa e falou: pai, eu preciso voltar para Deus. Ele começou a estudar, se preparar para missões e finalmente ele foi para Myanmar. Quando ele chegou lá, ele enterrou 3 esposas, 5 filhos. A primeira esposa, Ana, que era a paixão da vida dele, quando ele enterrou ela, ele abriu um buraco na selva e ele ficou sentado lá olhando o buraco negro por 2 anos. Quando a equipe dele estava lá em Myanmar, todo preocupado com ele, falou: cara, se pirou, está longe. Ele ficou prisioneiro por 2 anos, porque era branco e Inglaterra estava numa guerra com Myanmar. E eles penduravam ele e torturavam ele na prisão, penduravam ele pelo tornozelo, sabe de uma coisa? Um dia ele estava pregando e um grupo de pivetes começavam a pular em cima da garganta e ele perdeu a voz e começou a babar pela boca. Sabe o que aconteceu? O cara voltou após de 43 anos para a cidade intelectual americana, onde tem Harvard, MIT, universidades dos craques. E ele voltou lá e ele chegou para falar e ele esqueceu do inglês. E ele, quando falava, ele tinha um lenço aí, ele babava falando e tentava falar. O pastor pegou ele e falou: cara, você tem que ser chutado dessa igreja, você é uma vergonha, você não consegue nem falar direito. E o que é esse negócio, lenço enxugando sua boca? Ele falou: pastor, um dia eu estava pregando o evangelho e um grupo de pivetes vieram atrás de mim e começaram a me chutar e bater. E eles pulavam em cima da minha garganta, destruiu minhas cordas vocais. Por isso minha voz não funciona. E desde então eu tinha essa sequela, babando pelos lábios assim.
pastor começou a chorar, porque ele atacou o homem de Deus que perdeu sua saúde em quê? Em missões. Sabe por quê? Porque simplesmente não podia ficar na América. E sabe de uma coisa? Talvez você não pode ficar em Brasil mais. Brasil já tem muito crente. Tem crente demais. Mas eu te digo uma coisa, eu vi um monte de médicos e dentistas e pessoas que trabalham em terapia. Olha, as nações estão clamando por isso. Campamentos de refugiados não tem nem sequer um médico. Que vergonha para a igreja do primogênito. Eu fiquei contente quando eu li dos curdos da Iraque, antes que Saddam Hussein, a guerra da tempestade rolou. Ele destruiu 375 aldeias e vilarejos dos curdos, um povo nômade, que sempre foi perseguido pelos sunis e xiitas. Nunca tinha nada. Eles morreram, ele jogava veneno em cima deles. Centenas de milhares de curdos morreram. Sabe de uma coisa? Islã é muito legal, né? Que é nada, Islã não faz nada para os próprios muçulmanos. Porque Islã não tem um Deus amoroso Pai. Islã é nada menos que submissão, via morte, via ameaça, submissão e domínio mundial. Esse que significa islamismo. Sabe quem está lá ministrando no Iraque do Norte? Graças a Deus, cara. Sabe quem? Um monte de médicos de Alemanha, Holanda, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Austrália, enfermeiras. E sabe que estão aí? Pregando o evangelho. E esses muçulmanos curdos estão se convertendo, falando: cara, vocês têm uma coisa, onde que vocês têm esse amor? Impressionante, né? Impressionante. Curva sua face esta noite.